Oi, pessoal. Hoje é sábado, 13 de setembro de 2025. Meu amigo Larry C. Johnson está de volta conosco, mas ele não está na Flórida. Onde você está agora, Larry? He's not in Florida. Where are you, Larry, right now? I'm hiding out in Texas. Sorry. Estou me escondendo no Texas. Desculpe. Ainda trouxe a camisa comigo. Ainda estamos fazendo a competição da camisa. Tá virando uma tradição. Temos o Dougie, o Coronel Wilkerson usando a camisa, a Carla Nixon usando a camisa. Sabe, é verdade. É hilário. Então sim, estou no Texas. Um amigo meu está comemorando seu 70º aniversário, então vim aqui para participar da celebração. Ele é um jovem comparado a mim. Você também é jovem. É, bem conservado com álcool, eu acho. Larry, vamos começar com o caso de Charlie Kirk. Donald Trump se manifestou logo após o ataque e disse que isso é coisa da esquerda, que é a extrema esquerda, atacando Charlie Kirk. E ele está depois disso, de alguma forma tentando encontrar o cara que assassinou Charlie Kirk. Aqui está o que Donald Trump disse. Ele foi questionado sobre o mesmo assunto na Fox News. Que ele era de extrema esquerda. E agora você tem mais informações. O que pode nos contar sobre a ideologia dele? Sim, Lawrence, deixe-me só. E, aliás, o Lawrence está fazendo um bom trabalho. O que está acontecendo? Vou te dizer. Estou muito orgulhoso de você. Eu disse que você iria se sair bem. Mas sim, eu acho que não quero ir longe demais. Gostaria de te contar algumas histórias sobre como isso aconteceu. Mas basicamente alguém que era muito próximo dele o entregou. E isso acontece. Quando você tem alguns desses bons alvos, alguém vai dizer, seja um dos pais ou o que for, prefiro não dizer agora. Eles vão anunciar isso hoje, em algum momento mais tarde, provavelmente vão falar sobre isso. Mas alguém próximo a ele se virou e disseram, uau, que interessante. Bem, tínhamos fotos muito boas, mas não ótimas, não perfeitas. E quando você olha para isso, o que aconteceu foi que alguém, e isso acontece muito, aconteceu com aquele caso maluco de Boston. Acho que já chega. Ele não respondeu à pergunta que foi feita. De alguma forma, ele deixou de responder. Qual é a sua interpretação disso, Larry? Você quer dizer a interpretação de... Sim, porque ele precisa. Porque se fosse a esquerda radical, ele teria atacado eles durante a entrevista, dizendo que encontramos ele, que ele tem ligação com a esquerda radical. Mas ele não seguiu por esse caminho. É algo diferente. Quando aquela entrevista aconteceu, ele pode não ter tido as informações que agora estão disponíveis. Essa é uma possibilidade. Ainda vai haver muita controvérsia em torno disso, porque as pessoas afirmam, e eu assisti ao vídeo em que Tyler Robinson está recuando da cena, que você não vê um fuzil grande nas mãos dele. Você vê algo que está em uma toalha verde que poderia ser um fuzil. Mas há dúvidas sobre se ele realmente conseguiu, se ele não levou o fuzil dali, então onde ele o deixou? A notícia que acabei de ver, antes de entrar no ar com você, é que se trata de um garoto mormon. Here's a Mormon kid. And anybody knows anything about the Mormons, they're usually very conservative. Qualquer pessoa que conhece os Mormons sabe que eles geralmente são muito conservadores. Mas ele estava morando com uma parceira transgênero. Então, toda a ideia de que isso fazia parte de um esforço para silenciar Charlie Kirk por causa de suas fortes opiniões anti-transgênero continua sendo uma hipótese viável. Mas também há quem sugira que foi porque Charlie estava reavaliando sua posição em relação a Israel. Max Blumenthal e Anya Parampil, esposa de Max, publicaram um artigo muito interessante no The Grey Zone, no qual citam alguém que é novo. Você quer dizer esse aqui? Sim, sim. Um dos associados próximos de Charlie disse que Kirk recusou a oferta de financiamento de Netanyahu e ficou assustado com o movimento pró-sionista. Acho que é melhor chamar de pró-sionista do que pró-Israel. E Charlie, a quem volte e diga, ele era apenas um sionista ferrenho.
Sabe, ele defendeu Israel após o 7 de outubro. Ele fez comentários públicos sugerindo que acreditou nas mentiras sobre a decapitação de bebês pelo Hamas, o que não aconteceu. Mas o que vimos em 13 de julho, e é um ponto que já destaquei em outros vídeos, na conferência Turning Point, ele organizou um debate com Dave Smith, um comediante judeu fortemente anti-sionista e um crítico ferrenho de Israel e de suas atuais políticas genocidas, contra Josh Hammer, que é um jornalista ultra-sionista. Acho que ele lançou a US News and World Report, ou a Newsweek, uma dessas. I think he launched US News and World Report or Newsweek, one of those. But Charlie did a pretty even-handed job of moderating. Mas o Charlie fez um trabalho bastante imparcial ao moderar o debate. Pode ter parecido que alguém poderia dizer que ele estava favorecendo Israel no debate, mas o importante é que a reação do público naquele debate foi muito fortemente a favor da posição do Dave Smith. E sabe, não há dúvida na mente de ninguém que para pessoas de 40 anos ou menos, o apoio automático e incondicional a Israel já não existe mais. Isso não é mais o caso. E aqui está o Charlie Kirk, com mérito, criando um movimento político notável que está atraindo jovens de 21, 20 e 18 anos de idade. Claro, não todos eles. Se você olhar para o Tyler Robinson, quem o matou, ele não o convenceu. Não estou dizendo que eu era um fã do Kirk de forma alguma, mas assisti e admirei a capacidade dele de engajar pessoas com pontos de vista diferentes. Ele sempre fazia isso sem atacar o indivíduo como pessoa, sem usar qualquer tipo de ataque ad hominem ou insultos. Ele não questionava o passado sexual da mãe de ninguém. Esse engajamento por meio do diálogo, ele era genuíno nisso. E sabe de uma coisa? Acho que foi isso que o tornou uma ameaça, que todos esses radicais que têm comemorado sua morte e celebrado isso, por mais que você não goste de alguém, se observar como essa pessoa fala, como se comporta, eu nunca ouvi, em nenhum tipo de troca com estudantes, ser maldoso, humilhante ou vingativo. Isso já diz algo sobre a pessoa. Porque veja, ele tem 31 anos. Ele é o quê? 10, 12 anos mais novo que você. E eu arriscaria dizer que talvez você tenha mudado algumas de suas opiniões nos últimos 10, 11 anos. E então ele não era, sabe? O Charlie Kirk não era. Ele não é como um inseto pré-histórico congelado em âmbar, preso em um estado permanente de apenas um tipo de crença intelectual rígida. Na verdade, ele era bastante flexível quanto a isso. E sabe, a única coisa em que ele não era flexível, mas eu aplaudo por isso, era toda a questão do direito à vida. E veja, é uma premissa muito simples, mas acho que também é muito profunda. Se você adota a posição de que está tudo bem e é fácil matar uma criança não nascida simplesmente porque você a chama de embrião, ou sabe, apenas um aglomerado de células, que você não reconhece que uma criança não nascida é de fato um ser humano, faz parte do processo de se tornar um ser humano. E então, do ponto de vista do Charlie, novamente baseado em sua fé religiosa, matar essas crianças é uma forma de nos desumanizarmos. E sabe, não acho que seja mera coincidência que Margaret Sanger, que foi realmente uma das maiores defensoras do aborto e uma eugenista, alguém que acreditava na superioridade de certos genes sobre os negros, por exemplo, tenha sido abraçada pelos nazistas. E os principais médicos do regime nazista estudaram e colaboraram com ela. Bem, sabemos o horror que isso acabou criando. Larry, sabemos que ele apoiou Israel. Ele disse que Israel tem o direito de se defender, e tudo isso. Ele fez muitas declarações e apoiou Israel. Mas, por outro lado, ele não era tão rígido em sua forma de pensar. Como você mencionou, ele era muito flexível. Quando houve algo diferente que contradiz o que ele acredita, ele reflete sobre isso e pode encontrar algo diferente a partir desse tipo de contradição. Mas o que aconteceu durante, acho que um dos principais,
Vamos colocar dessa forma, o fundamento do que está acontecendo em Gaza, na Palestina, é o 7 de outubro. E ele falou em um podcast sobre o 7 de outubro, dizendo que sem os israelenses serem informados e saberem sobre aquele dia, isso nunca poderia ter acontecido. E aqui está o que ele disse, Larry. O país inteiro é uma fortaleza. Quando ouvi essa história pela primeira vez, tive o mesmo instinto que tive inicialmente. Acho isso muito difícil de acreditar. Já estive naquela fronteira de Gaza. Você não consegue andar 3 metros sem esbarrar em um jovem de 19 anos com um AR-15 ou uma metralhadora automática que é soldado das FDI. Certo? O país inteiro é vigiado. Então, deixe-me explicar isso. Nós não falamos muito sobre política israelense, e a maioria dos americanos não sabe disso. Nos últimos 9 meses, Israel esteve à beira de uma guerra civil. Não é exagero. Essa questão judicial, centenas de milhares de israelenses foram às ruas, porque Bibi Netanyahu estava basicamente redefinindo a Constituição israelense. Não é exagero. Ele disse que o judiciário tem poder demais. Havia protestos planejados para essa semana contra Netanyahu, onde se esperava que dezenas de milhares de pessoas fossem às ruas. Tudo isso acabou, Patrick. Netanyahu agora tem um governo de emergência e um mandato para liderar. Não estou disposto a ir tão longe a ponto de dizer que Netanyahu sabia ou que havia inteligência envolvida aqui. Mas acho que algumas perguntas precisam ser feitas. Houve uma ordem para recuar? Houve uma ordem para recuar por 6 horas? Eu não acredito nisso. Israel tem o tamanho de Nova Jersey. Quando peguei um helicóptero de Jerusalém até a fronteira de Gaza, foram 45 minutos. 6 horas. Eles estavam transmitindo ao vivo o assassinato de judeus. Alguém no governo disse recuem? Essa é uma pergunta legítima, não uma teoria da conspiração. O país inteiro é o IDF. O país inteiro é. E você está tentando me dizer que eles vão a shows, kibbutzim e escolas e ninguém está reportando? É. Yeah. Yeah. He definitely was not fan of Netanyahu. Ele definitivamente não era fã do Netanyahu. Netanyahu veio a público dizendo que ele era o melhor amigo de Israel, que foi por isso que ele foi morto por islamistas, e que essas pessoas que são islamistas radicais o mataram por causa disso. Eu não vejo isso. Eu realmente não vejo o que Netanyahu está nos dizendo. É literalmente uma grande mentira. It's literally a big lie. Go ahead. Well, it also goes back to, let's say, Vá em frente. the humane. Bem, isso também remete à questão da vida humana. Porque quando você é um defensor como Charlie Kirk, era dos não nascidos, das crianças que ainda vão nascer, então, naturalmente, quando começa a ver as imagens dessas crianças sendo assassinadas pelos israelenses, não estamos falando de 1 ou 2 casos isolados, estamos falando de uma campanha constante para exterminar o povo palestino, acho que isso começou a pesar na consciência do Charlie. E acredito que ele estava genuinamente em processo de mudar sua posição. O que sabe, não acho que se pode descartar a possibilidade de perguntar: os sionistas o mataram? Sabe, eles trabalharam de alguma forma com esse Tyler Robinson para incentivá-lo a agir, para tornar possível que ele agisse. To make it possible for him to act, because they recognize that Charlie Kirk. Porque eles reconhecem que Charlie Kirk, na direção em que está indo, eventualmente acabaria defendendo o fim de todo o apoio a Israel. O que, de qualquer forma, acho que é para onde estamos caminhando. Porque vimos isso na semana passada. Até Donald Trump, por mais que tenha sido um facilitador sionista, orientou o Departamento de Estado, por meio do embaixador dos Estados Unidos na ONU, a votar a favor da resolução que condenou o ataque de Israel ao Catar. Agora, não condenou Israel nominalmente, mas todo mundo sabia de quem estavam falando. Não era nenhum grande mistério. Então as coisas estão e começam a mudar nesse sentido. The worm on this is starting to churn, and this death of E essa morte de Charlie Kirk pode acabar sendo uma bênção disfarçada, no sentido de finalmente ajudar a criar um ponto de ruptura em que mais americanos vão dizer a Israel: não, não vamos mais participar do seu genocídio, não vamos mais permitir o assassinato de outros por vocês. Então acho que o que estávamos testemunhando é que Charlie Kirk não era um ideólogo rígido.
Ou você pode dizer que ele era muito firme em sua crença de proteger a vida de crianças não nascidas, proteger crianças em geral, seja de predadores sexuais, da violência ou da pobreza. Essas são coisas que, por causa de sua fé cristã, ele dava muita prioridade. Então, sabe, espero que o que surja dessa tragédia seja um compromisso renovado com esses valores por parte das pessoas que o seguiam. Não era só sobre Israel, Larry. Ele tinha uma visão diferente sobre todo o Oriente Médio. Porque não sei se você ouviu, mas o Tucker Carlson estava falando sobre ir à Casa Branca e conversar com Donald Trump sobre o Irã no programa da Megyn Kelly. Aqui está o que o Tucker Carlson disse, Larry. Quero dizer, de verdade, ele foi uma das únicas pessoas a ir até o presidente, a quem ele amava. Ele amava Donald Trump, pessoalmente também. E acho que o presidente realmente o amava de verdade. Mas ele foi um dos poucos que foi ao Salão Oval e disse: Senhor, eu entendo totalmente e acho que o Irã é realmente ruim, mas uma guerra com o Irã não é. Sabe, é algo que poderia realmente prejudicar nosso país. Quero dizer, essa era uma posição impopular. Ele não precisava expressá-la. Ah, claro. E ele fez isso. Novamente, ele não tinha uma agenda estranha. Ele não estava bravo com ninguém. Ele estava pelo seu país e estava por fazer o que era certo, sábio e difícil. E ele disse que foi ao Salão Oval para dizer isso. Ele sofreu enormes críticas de seus próprios doadores, o que também é algo que você não vê as pessoas fazerem. E ele amava seus doadores. Não era algo hostil, mas eles tinham uma visão diferente. E muitos deles, não todos, mas muitos. E eles expressaram isso para ele de forma muito intensa. Eu sei porque ele disse, olha, eu entendo sua perspectiva. Esta é a minha perspectiva. E vamos fazer o que achamos ser o certo, o sábio. Dessa forma. Você vê a base do MAGA. Esse cara é literalmente a representação da base do MAGA. É a ideia de América, em primeiro lugar novamente. Ele não está interessado em entrar em guerra em nome de Israel ou de qualquer outra pessoa. É por isso que ele está pedindo para Donald Trump não atacar o Irã por causa disso. Qual é o seu entendimento sobre isso? E quão grande foi a ameaça disso para o establishment, para aquelas pessoas que estão no comando? Acho que Charlie Kerr, pela direção que estava tomando, representava uma ameaça tremenda. E é por isso que não se pode descartar que sua posição em relação ao apoio irrestrito a Israel, ir contra essa posição, o colocou em risco. Fez dele um alvo a ponto de que esforços possam ter sido feitos para promover ativamente. Sabe, não estou sugerindo que Assad tenha diretamente mirado no Charlie, mas também sei que existem coisas que as agências de inteligência podem fazer para tentar incitar terceiros, como Tyler Robinson, a agir achando que estão agindo por conta própria, mas na verdade foram manipulados. Eles receberam informações deliberadamente projetadas para provocar e inflamar a situação. Vi elementos disso quando trabalhei na Agência Central de Inteligência há 40 anos. Havia maneiras de fornecer informações a alguém de forma que a pessoa não soubesse que vinham da CIA. Ela pensaria que vinham de outra fonte e, com base nessas informações, tomaria alguma atitude. Então, neste caso, o que Charlie estava fazendo, e como Tucker reconheceu, uma vez sumiu essa posição, os doadores judeus, ou mais precisamente, é preciso chamá-los de doadores sionistas, começaram a pressioná-lo. Sabe como você ousa? Bem, você sabe, Trump é um pouco de um dilema, porque ele é dependente do dinheiro sionista, mas sua base está cobrando dele uma postura de América em primeiro lugar. Você não pode ser América em primeiro lugar se coloca as prioridades de Israel acima das dos americanos. Não dá. E sabe, vimos uma espécie de sinal de movimento na direção certa na semana passada, quando o Departamento de Estado orientou o representante americano na ONU a apoiar a resolução condenando o ataque de Israel a Gaza. Boa decisão.
I mean, Israel's attack our country. Good move. Larry, ficamos sabendo que Ben Shapiro pode assumir a organização que Charlie Kirk estava liderando. E eles estão literalmente substituindo-o por alguém totalmente diferente. Não é só totalmente diferente. Vamos entender. Quando a Turning Point USA começou, quem estava trabalhando de perto com Charlie Kirk na fundação da Tepusa? Você sabe qual era o nome dela? Não. Candace Owens. Isso mesmo. Candace Owens viajava com Charlie nesses primeiros dias. Ela era meio que a irmã mais velha, sabe? E ele era o irmãozinho dela. Bem, lembra o que aconteceu com a Candace Owens? Ela foi demitida, certo? Ela foi demitida da organização. Dirigida por quem? Ou que tem grande influência nela? Ben Shapiro. Então a Candace sabe que o Ben Shapiro é um câncer tóxico. E a Candace, em relação ao relacionamento dela com a Erica, e acho que com outros membros da Tepusa, Turning Point USA, acho que envolver o Ben Shapiro nisso seria uma facada no coração. Shapiro é um sionista tóxico. Agora, não acho que ele deva ser morto. Não acho que deva haver qualquer violência contra ele. Acho que ele deve ser evitado. Acho que ele deveria ser ignorado. Mas precisamos superar essa tendência em que as pessoas querem usar a violência contra aqueles com quem discordam. Discordo fortemente do Ben Shapiro e de sua visão racista sobre os palestinos. E sabe, isso é lamentável. Eu diria que pelo menos ele é intelectualmente consistente, porque ele é um daqueles sionistas que realmente acredita em Deus e compra toda essa história de Deus nos deu essa terra. O que eu realmente não entendo são os sionistas cuja premissa inteira do sionismo se baseia em Deus. Esse ser eterno nos deu esta terra e nós somos especiais, mas eles não acreditam em Deus. Então, se você é ateu e não acredita em Deus, você realmente não pode ser sionista, ou você é apenas um ladrão de terras. É só isso que você é. Pelo menos alguém como Shapiro liga isso ao seu núcleo religioso. Por mais distorcida e errada que essa crença possa ser, pelo menos consistente nesse aspecto. Larry, você acha que o movimento MAGA está, de alguma forma, enfraquecendo ou morrendo por dentro? O que está acontecendo com o MAGA? Bem, não está morrendo, mas também não está. Não está mais sob a dominação e controle de Donald Trump. Donald Trump cometeu um erro fatal ao prometer agir sobre o caso Jeffrey Epstein e depois atacar como se fosse uma farsa dos democratas, recusando-se a reconhecer que há várias mulheres com reivindicações e denúncias legítimas que não estão sendo tratadas. Então, infelizmente, Trump comprou uma briga com sua própria base, e foi aí que ele perdeu Candace Owens. Candace era uma apoiadora muito forte de Trump, e acho que Charlie Kirk, até certo ponto, começou a perceber que gostava de Trump, mas algumas das posições que Trump estava tomando eram completamente contraditórias à sua agenda America First. E Charlie sempre defendeu America First. E nisso, promovendo o que chamamos de valores fortes. Dele, você sabe, chamamos de valores cristãos. Então, o valor número 1 é a importância da vida humana, seja ela gestando no útero de uma mulher ou sendo uma pessoa de 84 anos com câncer terminal. Todas essas são pessoas feitas à imagem de Deus dentro desse conceito teológico, e portanto a vida é preciosa, o que significa que você não deve destruí-la de forma leviana ou fácil. E olhando para trás, acho que se tivéssemos que prever onde Charlie Kirk estaria no fim da vida, se ele vivesse até os 80 ou 90 anos, acho que esse ponto sobre a santidade da vida humana, não acho que ele jamais mudaria isso. Acho que no fundo, essa é uma crença fundamental. E é uma das razões pelas quais, quando você perde essa crença de que os seres humanos estão conectados com o divino, você pode começar a caracterizá-los basicamente como insetos, como sub-humanos. Então fica fácil destruí-los, fica fácil matá-los, fica fácil assistir a essas crianças morrerem.
É bom que haja uma comoção em torno da morte de Charlie Kirk. Mas esse mesmo tipo de morte está se repetindo diariamente em Gaza e em menor escala na Cisjordânia. E não vemos o mundo lamentando por essas pessoas porque isso não é noticiado. Elas não são conhecidas por nós. Mas se você adotar a posição teológica de Charlie, ele insistiria que elas são conhecidas por Deus. E que dentro da visão de mundo de Charlie, a morte de uma criança palestina é tão importante quanto a morte de um organizador social proeminente como Charlie Kirk. Não há diferença. Não deveria haver. Ontem tivemos Bernie Sanders se manifestando e condenando o que aconteceu. E ele confessou durante sua mensagem, disse que Charlie Kirk era tão capaz de reunir muitas pessoas e grandes multidões. Ele mencionou isso durante sua fala. Isso mostra o quão importante era o caráter dele. Dá pra ver que ele era tão jovem, 31 anos. Não é nada. Ele tinha uma enorme oportunidade de ser o próximo presidente dos Estados Unidos, na minha opinião. Sim, não. Eu acho que ele estava criando um movimento político que, na verdade, se você quiser, era uma ameaça à ordem estabelecida, tanto do lado republicano quanto do democrata. Não vamos esquecer que não são só os democratas e os esquerdistas. De novo, eu não gosto desses termos, esquerda e direita, liberal, conservador. Então vamos simplificar para alguns princípios básicos. Você acredita que os indivíduos devem ter o direito de escolher? Eu acredito. Talvez que esse é um dos direitos mais importantes. Foi acreditar que a vida humana deve ser preservada em vez de destruída. Sim. Posso entender que alguém que é anti-aborto, pró-vida, também argumente que é contra a pena de morte, ou reconheça que impor a morte a alguém só deve ser considerado em casos em que o indivíduo tenha demonstrado estar completamente comprometido com a morte e a destruição de outros. Bem, no caso de Charlie Kirk, não havia nada em sua retórica ou em seus comentários públicos que indicasse que ele estava defendendo causar dano a outras pessoas. E acho que esse deveria ser o padrão. Em seu discurso, em seus escritos, você está defendendo políticas e ações que infligem dor e sofrimento a outras pessoas. Então isso é algo que deve ser combatido. Ou ao contrário, você está defendendo políticas, procedimentos, ações que vão minimizar a quantidade de sofrimento humano. O que aconteceu nos Estados Unidos, você mencionou em um dos textos que trouxe no Sonar21.com, como a situação do caso de Charlie Kirk está ofuscando a política externa, o que está acontecendo fora dos Estados Unidos, como o ataque ao Catar e a situação com a Rússia. Larry, quando você observa a situação do Catar neste momento, como você se sente em relação a isso? Você acha que Donald Trump entende ou entendeu a gravidade do que aconteceu no Oriente Médio? Acho que até certo ponto. O ataque. Primeiro, tenho certeza de que Donald Trump foi informado e sabia sobre o plano israelense de tentar matar os negociadores do Hamas no Catar, em Doha. E ele foi assegurado de que tudo ocorreria sem problemas, que eles os matariam, e então o caminho estaria aberto e ele finalmente conseguiria o acordo negociado pelo qual vinha lutando. Bem, quando não aconteceu dessa forma, você viu o governo Bush, você viu o governo Trump, imediatamente fazer duas coisas. Eles recuaram. Descobrimos sobre isso no último minuto. Não sabíamos de nada. Bobagem. Para voar naquele espaço aéreo, você está sobrevoando a base aérea de Al-Udeid. Tem radar. Há elementos avançados do Comando Central dos Estados Unidos. Tudo isso é monitorado 100%. Não há como os israelenses terem arriscado voar para lá desse jeito sem uma coordenação prévia com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos poderiam ter pensado, ei, isso é um ataque de outra pessoa, e poderiam tê-los abatido. Então você tem isso. Trump sabia disso. Mas quando a operação falhou,
eles vieram a público tentando empurrar a narrativa de que, não sabemos nada sobre isso. Mas o que é importante é que quando a ONU debateu o assunto, os Estados Unidos ficaram do lado da China, Índia, Rússia e outros países, França, Reino Unido, ao condenar as ações de Israel. Então, isso é um movimento na direção certa. O chefe do Conselho de Segurança do Irã está conversando com todos os estados árabes da região, na Ásia Ocidental, para formar, não sei, eles querem criar algum tipo de coalizão, querem algum tipo de conselho para lidar com essa postura dos israelenses de atacar qualquer país que quiserem. Sempre que querem atacar, atacam. Não importa qual país seja. Não se trata apenas do Irã. O Irã é o pior inimigo de Israel no Oriente Médio, como dizem. Catar, Arábia Saudita, pode ser o Bahrein, pode ser outros países. E você acha que esse ataque de alguma forma mudou a mentalidade dessas pessoas, desses líderes nos Estados Árabes? Que eram tão... porque eles confiam. Pelo menos eu acho que agora, enquanto conversamos, eles confiam nos Estados Unidos. Mas não sei quanto dano o ataque israelense causou. Na verdade, não acho que eles tenham um alto nível de confiança nos Estados Unidos. Acho que é justamente o contrário. Eles viram o que foi feito. O Catar estava hospedando e abrigando oficiais do Hamas a pedido dos Estados Unidos, com pleno conhecimento de Israel. E Israel não disse nada, nem se opôs. Na verdade, há evidências de que Israel estava recebendo dinheiro e havia atividades nefastas acontecendo entre Bibi Netanyahu e a liderança do Hamas. Então, esse ataque foi visto como algo que os Estados Unidos deveriam ter prevenido, poderiam ter impedido e não impediram. Isso está fazendo com que esses países, especialmente a Arábia Saudita, recuem e olhem para a situação dizendo, ok, o que está acontecendo? Podemos confiar nessas pessoas? Não, vocês não podem. Vocês não podem confiar em nós. Essa é a lição que deveria ser aprendida. Se eles vão aprender ou não, já é outra questão. Aliás, o ataque fracassou. Fracassou totalmente, porque eles não conseguiram matar as pessoas que queriam matar. E olhando, Larry, para os dois ataques mais recentes dos israelenses, um deles foi contra o primeiro-ministro do Iêmen, junto com seus ministros, e eles conseguiram matá-los. Todos foram assassinados. E isso não trouxe nenhum tipo de mudança ao que está acontecendo. Bem, novamente, veja quem está sendo morto no Iêmen. Eles não estão guiando ou direcionando a política dos Houthis. Sabe, mais uma vez, o fracasso do governo Bush ou do governo Trump em entender a diferença entre os Houthis, o clã Houthi e o restante do Iêmen é apenas ignorância escancarada. Olhando para isso, vamos supor que você e eu estamos totalmente defendendo Israel. Queremos ficar do lado deles. Então, por quê? Qual é o motivo para realizar esse tipo de ataque? Mesmo em relação ao Catar, vamos supor que eles pudessem matar essas pessoas. O que isso poderia trazer para a posição de Israel? Bem, nada, para ser honesto. Veja, temos 53 anos. Então eu volto às Olimpíadas de Munique em 1972 e depois a campanha subsequente que Israel lançou para exterminar aqueles que realizaram aquele ataque. Esse esforço acabou sendo um fracasso espetacular por parte de Israel, porque eles acabaram matando pelo menos uma pessoa inocente e não conseguiram realmente alcançar todas as pessoas que disseram que iriam rastrear e matar. Israel sempre acreditou, de certa forma, que pode matar para sair de uma situação. Tudo o que precisamos fazer é matar essa pessoa, e então as coisas vão melhorar. Bem, matamos Soleimani. Bem, eles mataram. Matamos Hassan Nasrallah. Ei, matamos Haniyeh, o negociador. Eles continuam matando pessoas. Outros assumem esses papéis de liderança. Alguns podem ser ainda mais radicais do que aqueles que estão substituindo, o que cria uma nova série de ameaças para Israel.
Israel estaria muito melhor negociando um acordo com essas pessoas, uma negociação genuína. Mas Israel não vai fazer isso. Então deveria ser diferente, mas não é. It should be different, but it isn't. Donald Trump has announced he tweeted on his Donald Trump anunciou, ele postou nas redes sociais dele, ele disse que se ele verdadeou, Truth Social, exatamente. Ele mencionou que se todos os países da OTAN o apoiarem, ele vai apostar tudo com tarifas de 100% sobre a Rússia, junto com todos esses países. O que você acha disso? Ele está tentando pressionar a Europa? É por isso que ele está fazendo isso? on Europe. That's why he's doing this, or he wants to do it. Ou ele está literalmente. Ele quer fazer isso. Eu chamo isso de teatro kabuki. Espero que não. Mas não prenda a respiração, esperando que isso aconteça. Você vai ficar azul e morrer por falta de oxigênio. Os europeus, outro dia mesmo, disseram ao Trump: você quer que a gente sancione a Índia ou coloque tarifas na Índia e na China? Não vai acontecer. De jeito nenhum. Esquece. Vai embora. Então, nesse momento, Trump pode, sabe? Ele pode pedir para eles voarem até a Lua. Por mim, tanto faz. Eles também não vão conseguir fazer isso. Então, essa política do Trump está desmoronando. Ele achou que poderia convencer os europeus a pressionar a Índia e a China, mas eles perceberam que isso causaria mais danos a eles mesmos do que aos chineses ou indianos. Então optaram por não cometer suicídio. Você acha que a situação entre a Rússia e a Polônia está de alguma forma desaparecendo? Ou vamos ver novas escaladas? Provavelmente mais tentativas de situação. Oh, we'll probably see more attempts to escalate the situation. Let's understand that what happened this past week. Vamos entender que o que aconteceu na semana passada foi uma provocação encenada pela Ucrânia, onde eles recuperaram alguns drones russos, os remendaram, colocaram de volta no ar, eram drones estritamente de reconhecimento, não drones de ataque, e então os enviaram para a Polônia com o objetivo de gerar mais incerteza e agitação, tentando arrastar a Polônia e o restante da OTAN para essa batalha contra a Rússia. E a Rússia não está aceitando isso. A Rússia disse: não, nós vamos fazer isso. Não me sorte disso. Não sabe conversar. E vamos assumir a violência. Let's talk about it. Let's talk. Let's not fight. Let's not have violence. When you look at E veja bem, quando você analisa mísseis Sidewinder de 400 mil, 500 mil dólares estavam sendo usados para derrubar drones que custavam talvez 5 mil dólares para serem fabricados, se tanto. Quero dizer, esses não eram grandes drones de alta tecnologia com capacidade para transportar armamentos pesados. Eram drones de reconhecimento. Em vários casos, dava para ver claramente que tinham sido remendados com fita adesiva, fita de alta resistência. Isso dá credibilidade à alegação de que esses eram, na verdade, drones russos que caíram nas mãos dos ucranianos. E agora os ucranianos estavam pegando esses drones russos e tentando criar um incidente, como o incêndio do Reichstag, como o que os nazistas fizeram ao encenar o início da Segunda Guerra Mundial. Mas esses são os sinais de que estamos chegando ao fim do conflito na Ucrânia. É por isso que você vê certo exagero por parte dos europeus, enviando caças Rafale, caças franceses capazes de transportar bombas nucleares, para o Mar Negro. Sim. A Ucrânia não tem, de novo, eles não têm uma rota de fuga. Eles estão encurralados, eles precisam se render. Se não se renderem, vão morrer. É simples assim. It's just that simple. Do you feel, Larry, that Você acha, Larry, que algo grande pode acontecer antes do fim da guerra? Algo significativo na Ucrânia ou entre a Rússia e outros países da OTAN na Europa? Porque, se você se lembra, os últimos dias da Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista foram os mais sangrentos. Estamos caminhando para uma situação semelhante antes de encerrar, antes de colocar um fim ao conflito na Ucrânia? Yeah, no, you can't rule it out at all.
Sim, não. Eu não posso descartar de forma alguma que a Ucrânia, e talvez alguns no Ocidente, Grã-Bretanha e Alemanha, vão propor estratégias ou táticas cada vez mais desesperadas. Mas, sabe, acho que os russos, a seu crédito, entendem que isso é provável. Eles sabem qual é o plano deles e vão se manter fiéis a esse plano daqui para frente. Então eles não vão se desviar do caminho ou se distrair com alguns desses esforços que visam exatamente isso. Larry, eu falei com você segunda-feira. Eu sei que você está um pouco cansado e você está só. Bem, sim, precisamos conversar sobre isso em particular. Eu vou te explicar. Sim, certo. É sempre um grande prazer. All right, my friend. We'll talk. Tudo bem, meu amigo, vamos conversar.